Então vamos ver se reconectou. Que era muito melhor isto, olha. Agora acabaram de ouvir há pouco aqui, não só o barulho da minha servidora aqui, fazendo umas tantas coisas. Às vezes o meu neto, um dos meus netos, corre aqui durante a aula. Outras vezes eu deixo o celular ligado, ele toca no meio. Outro dia tocou uma música no celular enquanto eu estava dando aula. Outra vez caiu o tripé em que eu estava gravando. Algumas vezes sai do ar. Vejam que isso é uma verdadeira parafernália de quem quer dar uma aula. Mas o que nós temos em comum? Reparem que semana após semana o nosso grupo continua se reunindo. Nós temos esse caráter humano. Ou seja, as aulas podem não ser boas, podem ser intelectualmente fracas, tecnicamente piores ainda, mas nós salvamos uma coisa nessa aula: contato humano, contato pessoa a pessoa. E por mais que eu não fale, infelizmente não consigo vê-los, o fato é que essa cadeia de gente escrevendo aqui do lado me dá a sensação de que todos estão aqui presentes. É o professor raiz e não o professor Nutella. Pois é, era isso que eu queria lembrar. Existe também a possibilidade de nós pensarmos em um notário raiz e um notário Nutella. Que me desculpem os notários, eu não quero ser demasiadamente impiedoso com isso. Mas imagine, o notário raiz, que é o antigo tabelião de aldeia, não é? Do Alfonso Daudet, aquele que arregaça a manga e vai lá fazer audiência pessoal, por assim dizer, olho no olho com o cliente. Aliás, para o notário raiz, não se trata de um usuário. Não. O usuário é alguém que usa um ônibus, usa um avião. Não. Ali se trata de um cliente. Cliente por quê? Porque ele confia nele, porque é um traço humano. E o notário se comporta como alguém que vai investigar a vontade desse cliente, vai orientá-lo, vai precaver o negócio que vai fazer ali. E ao final disso tudo, que aliás é o tema da nossa aula, ele vai redigir, ou seja, vai conseguir expressar em palavras expressas, impressas num papel ou na via eletrônica, não importa onde ele vai imprimir isto, aquilo que ele conseguiu captar, que ele conseguiu compreender, que ele conseguiu interpretar da vontade do seu cliente, ou seja, daquele que confia no seu serviço. Ao passo que temos também a figura possível, perfeitamente possível, muito digna, do notário Nutella. O notário Nutella é alguém que pode ser substituído facilmente por um robô, e essa é a minha preocupação. O notário Nutella não precisa ter contato, essa coisa horrível de ter contato com uma pessoa. É melhor ter contato com uma máquina. Pessoa de longe pode usar um cartão de assinatura, ele não tem que ter contato, escreva um e-mail, um WhatsApp, é tudo muito rápido. E claro que há pequenas coisas que ele não vai saber, se a pessoa agiu com liberdade, por exemplo, você não vai poder apurar. É provável que ele, preenchendo extratos, não consiga saber os motivos pelos quais alguém se lança ou não se lança a fazer um negócio. Pode ser que ele não interprete bem ou não compreenda bem a vontade, mas são questões humanas que podem ser facilmente resolvidas por uma máquina. E é aí que eu vejo esse problema do notário Nutella, que me desculpem. Que diferença há entre um notário Nutella e um robô? E por que então não é melhor que, em vez de eu ter aí que arcar com o custo de um notário Nutella, eu já não pago direto para a HP, ou faço eu próprio, consulto só o meu advogado, consultar o Dr. Mauro Antônio Rocha, meu amigo, o Dr. Marcos Fukunaga, que são especialistas na área de direito notarial. Eu faço com eles diretamente a coisa, não há necessidade de consultar alguém que não vai me ouvir. Ou seja, cancele-se a audiência notarial, cancele-se a fé de conhecimento, cancele-se a fé pública. O que é que resta para o notário? Eu fico imaginando que o nosso digno notário Nutella é uma figura de ver que é uma corda e que pede que segurem a corda enquanto ele prepara o pescoço para ser enforcado. Eu não consigo compreender isto. Acho que eu sou realmente antigo, embora esteja usando aqui até o microfone moderno, contemporâneo, mais do que contemporâneo, presente régio de meu grande amigo, desembargador Fábio Della Vecchia. Pode ser, pode ser. Pode ser. Eu vou continuar sendo professor raiz, se me desculpe, fazendo barulho em toda parte, não faz mal. Eu mesmo controlo tudo, eu mesmo ligo, aperto o botão, mexo no mouse e vamos conversando.
como se estivéssemos realmente em contato pessoal. Acho que ainda sou favorável às coisas raiz, ao notário raiz, ao registrador raiz, ao juiz raiz, às amizades raízes. Aí que está. Bom, vamos à aula de hoje. Eu falei uma coisa a propósito. Nós estamos tratando do tema das virtudes próprias da moralidade pública, não é da ética profissional. Deixamos a deontologia para um outro tempo. Vamos talvez pensar nisso adiante, mas por enquanto estamos tratando das virtudes que nós esperamos de todas as pessoas na comunidade política, mas em particular esperamos daqueles que exercem nessa comunidade potestade e autoridade. Autoridade também recebe a reverência própria de uma virtude que é chamada observância, e essa autoridade se granjeia, se conquista e se solidifica exatamente com a prática das virtudes, com a habitualidade dos atos voltados ao bem, quando menos segundo a regra da razão. Pois muito bem. Nessas circunstâncias, se põe agora, dentre os vários deveres próprios das virtudes, o dever da piedade. Tratamos da piedade familiar, seja em relação especialmente aos pais, e agora passamos, já algumas aulas, a tratar da piedade patriótica. E para tratar da piedade patriótica, o que fizemos foi identificar os fatores, os elementos que integram o conceito de pátria. Entre esses fatores está exatamente o da língua, de que nós temos aqui de cuidar. E o chamado bom cultivo da língua, que de certo sentido corresponde a uma certa valorização, ou cultivo, ou honra da pátria, ou seja, a honra dos nossos maiores, que foram aqueles que foram sedimentando a língua, longe de ser algo que torne a língua algo imutável, é o que lhe dá vitalidade. Permite, portanto, que as retificações, as mudanças, o crescimento da língua, o seu enriquecimento, seja mantido dentro de uma trilha de continuidade. Particularmente para aqueles que fazem da língua um instrumento da sua profissão, caso específico do notário, o notário deve ser alguém que escreva bem. É importantíssimo esse respeito à língua. Quando alguns me pedem alguma consideração, alguma sugestão sobre a tarefa de escrever, essa difícil tarefa de escrever, porque não há escritor sem erros, eu sempre sugiro uma primeiríssima virtude, a virtude da paciência. Escrever exige paciência. Exige reverência com o que se vai fazer, mas paciência, para que as ideias que muitas vezes são férteis, são fecundas, possam efetivamente ser expressas. Frequentemente nós escrevemos mal porque não temos paciência de reproduzir adequadamente, de espelhar, de exprimir adequadamente as nossas ideias. Pessoas com ótimas ideias não conseguem exprimi-las. Essas ideias acabam perdendo. Então, quase sempre isso se dá porque não temos paciência. Eu queria aqui lembrar, por exemplo, de três autores, três grandes autores. Dostoiévski, por exemplo, ficava horas e horas em cima de uma pequena frase para corrigir a melhor expressão. Nós estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando do grande Dostoiévski. Provavelmente está entre os 5 maiores autores de todos os tempos. Caso brasileiro, por exemplo, e é interessantíssimo, porque, a meu ver, foi na literatura brasileira o maior autor que apareceu. Acho que supera Machado de Assis. Trata-se do grande Gustavo Corsão. Não tem o mesmo prestígio de Machado de Assis, mas a obra de Gustavo Corsão é notável. Suas crônicas são coisas admiráveis. E ele mesmo conta, numa de suas crônicas, que ele aprendeu a escrever porque tomava em pequeno uma sopa, não sei se ainda existe, isso deve existir ainda. Eu tomei no meu tempo de moleque também. Era uma sopa com letrinhas. E ele colocava as letrinhas do lado do prato de sopa, macarrão com letrinha, não é? E ali escrevia pequenas frases. E essa atitude comezinha, trivial,
acostumou a apanhar todos os seus escritos e escrever várias vezes. Diz que ele passava semanas em um parágrafo só para conseguir a expressão mais correta. Você teve paciência para escrever. Coisa diversa não fez também outro grande nome da literatura mundial, que foi Antoine de Saint-Exupéry. Exupéry escrevia, um exemplo disso, para quem queira ver uma obra monumental inacabada dele, é A Cidadela, em que, como era um caderno, em que ele escrevia o mesmo parágrafo várias vezes para ver qual a melhor formulação. A Cidadela foi publicada deste modo, então nós encontramos as várias tentativas de escrita que ele fez. Ou seja, cuidado paciente para bem expor as coisas. E o notário, por igual, está chamado a isso. Aliás, todos nós que vivemos da expressão, seja oral, seja escrita, por mais que a oral seja sempre deficiente, o grande Carlos Nogueira, que hoje é o nosso melhor pensador da linguagem, diz isso com muita clareza. Ou seja, a linguagem oral ela está muito mais sujeita a deslizes, e alguns deslizes são até saborosos do que a linguagem escrita. Mas nós temos que cuidar de uma coisa e de outra. Cuidar para que haja uma boa expressão, adiante vamos ver isso, mas cuidar também como um dever de piedade patriótica, porque a linguagem, foi algo que nos formou ao longo do tempo. Bom, dito tudo isso, agradecendo ao prezado Dr. Pedro Bragato, aliás, quero dizer, a todos os seus clientes, porque me dizia há pouco o Dr. Pedro, por quem eu tenho um grande respeito, que ele deixa ligada a aula para que não só os seus colaboradores no cartório assistam, mas igualmente para que os clientes ali possam também ter acesso. Eu agradeço muitíssimo. Mas vamos lá. Vamos voltar, então, ao tema específico de hoje. Entre os elementos, eu vou dizer o seguinte, eu estou aqui, vamos verificar, não estou com o texto em papel, como eu disse, a impressora falhou, mas eu consegui fazer aqui uma operação altamente técnica, para mim, supera todas as expectativas que eu tenho sobre o meu conhecimento em matéria informática, e consegui ter o texto aqui num tablet. Mas então vamos ver. Entre os elementos formadores da pátria, depois que merecem o culto desta piedade patriótica, que consiste em um obséquio, ou seja, um favor à pátria, e ao mesmo tempo um culto, uma reverência aos elementos que a formaram, porque a esses elementos nós podemos referir os nossos maiores, que são como que uma figura dos nossos próprios pais. Ou seja, a nossa paternidade cultural, nós a devemos aos nossos antecessores na pátria. Bom, entre os elementos formadores da pátria está a língua. E seu papel seria difícil de reduzir na sedimentação histórica dos valores da comunidade política, tendo em vista esta eminente função pedagógica, paideica, que a linguagem exerce sobre todos nós. E aí se põe exatamente em destaque o grave risco da manipulação da linguagem, daquilo que já se chamou de baldeamento ou baldeação ideológica inadvertida. Se estiver inconscientemente com a linguagem, vai chegando a resultados desconstrutivos. Lembremos, isso é importante referir, este conhecido ditador e terrível ditador que foi Joseph Stalin, na antiga União Soviética, era linguista. Já conhecia bem o tema da linguagem. Essa importância da linguagem nas comunidades ocupa, portanto, um papel de grande relevo, e as pesquisas históricas se dedicam muito a reconhecer, a recuperar, a recrutar a linguagem nas comunidades ao longo da sua biografia. Eu me remeti ao texto, a este livro, cuja leitura tenho frequentemente recomendado aqui. É um livro bastante extenso, de Lewis Mumford. Lewis Mumford provavelmente terá sido o maior historiador das cidades em todos os tempos. E ele tem um livro que foi traduzido para o português, é uma edição brasileira. Eu tenho a 4ª edição da Martins Fontes, aqui de São Paulo, que é de 1998. É possível que haja outras, mas esta ainda
também é suscetível de encontrar-se. Chama-se A Cidade na História. Diz ele que o que interessa na busca das origens das comunidades não são apenas os resíduos corporais, resíduos físicos, resíduos materiais, mas também os resíduos ou remanescentes de linguagem e de ritual. E a linguagem sempre esteve muito ligada ao ritual. Agora, nesta semana, eu não sei se o fato é verdadeiro, porque essas notícias são muito controversas, atribui-se a uma manifestação do Vaticano de que não haveria grande diferença entre os penacho que estão na cabeça dos índios e os penacho que alguns servidores do Vaticano usam. Sim, a diferença é muito grande entre uma coisa e outra. Sabe qual é a diferença? A tradição de um e de outro. Aqui é a tradição idolátrica dos indígenas e aqui é a tradição cristã. A diferença é esta. Não é só corporal, é do significado. Daí a prudente sugestão deste autor contemporâneo também, Svetan Todorov, que diz isso. Que melhor introdução à compreensão das paixões e dos comportamentos humanos do que uma imersão na obra dos grandes escritores que se dedicam a essa tarefa há milênios. Esse é um livrinho magnífico que me foi sugerido por este notável crítico literário, professor Rodrigo Gurgel. Chama-se A Literatura em Perigo. Veja que coisa, os grandes escritores são aqueles que guardam, por assim dizer, que custodiam a linguagem das comunidades. Então, que melhor local nós temos para reconhecer, para recolher os dados de uma comunidade do que exatamente frequentar a grande literatura, a linguagem desses grandes autores. Por outro lado, aqui vem à tela uma questão de nossos tempos, que eu vou apenas aqui aflorar. Hoje nós vivemos algo que é o desprezo da verdade, e sob um de seus aspectos, esse ataque à verdade, a fuga da verdade, permite uma série que pode dizer-se infinita, ou quase infinita, de erros. Entre esses erros está o chamada teoria ou ideologia do giro linguístico. Então é importante recuperar a ideia da linguagem dentro da teoria clássica, da teoria realista. Por isso eu menciono aqui a importância de Aristóteles. Estamos voltando, portanto, mais uma vez a este grande pensador, provavelmente o maior sábio da filosofia antes da Idade Média, e que diz da linguagem, especialmente, algo em dois de seus livros, conhecida Retórica e a Arte Poética, que é uma obra de menor valor que a Retórica, mas importante, a meu ver, pelo menos. Né? Mas, apesar dele ter dito muito disto nessas duas obras, Retórica e Arte Poética, é no livro da Política que ele deixou a observação de que a palavra serve para fazer manifesto o bom e o mal. Ele se pergunta, para que serve a palavra? Diz, olha, a palavra serve para que nós deixemos manifesto, notório, evidente, comuniquemos, eduquemos, separando o bem e o mal, ou o bom e o mal, o justo e o injusto. De sorte que a comunidade dessas coisas, ou seja, o convívio delas, a solidarização dessas coisas, constitua a família e o Estado, ou seja, a família e a cidade. E é, de fato, na continuidade substancial da língua, substancial. Não? É possível que a língua vá evoluindo, que ela vá mudando aqui e ali. É nessa continuidade substancial que se solidam os povos, porque serve a palavra para comunicar o pensamento, a vontade, a emoção. Um trabalho muito recente desta professora americana, Miriam Joseph, um livrinho que foi traduzido para o Brasil, e tem uma edição mais recente que conta com um interessante prefácio do professor Carlos Duguay, o Trivium, ou seja, uma análise sintética, é verdade, mas muito boa desta autora, Miriam Joseph, sobre as três primeiras das artes liberais, ou seja, a gramática, a retórica e a lógica ou dialética. E diz ela, enfim, que a linguagem dessa comunicação de pensamento, vontade, emoção, esses afetos, é o veículo de comunhão dos membros de cada comunidade.
Daí vem que a perversão da linguagem, ou seja, o seu detrimento, o seu desprezo, leve à perversão dos conceitos. De fato, mais de uma vez já se tem dito, quem não sabe expressar-se bem acaba embotando as próprias ideias. A expressão é fundamental para que as ideias se transmitam, se formem e se conservem com adequação. Disso se fez um grande portador de verdades, esse professor também contemporâneo, um pensador suíço de língua italiana, Romano Amédio, que escreveu o livro que eu considero o mais importante que li em toda a minha vida, um livro chamado Iota Unum. Diz ele que as transposições semânticas, ou seja, transposições ou traslados de conceitos, e os neologismos, com os quais nós temos que ter um certo cuidado, de vez em quando eles são necessários, mas temos de evitar o mais possível a sua utilização. As transposições semânticas, ou seja, as mudanças ou traslados de conceitos, e a criação de palavras novas, que se dá com os neologismos, não é? São meios muito frequentes também de ideias novas. Bom, e as ideias novas podem ser boas ou podem ser más. Tenha-se em conta que, a propósito, uma passagem que se considera gráfica no Antigo Testamento. De fato, num dos livros do Antigo Testamento, que é o livro chamado de Neemias, ou então segundo livro de Esdras, tem essa dupla designação, ali se vê que houve a adoção do matrimônio misto, que então era inconveniente para a comunidade. Essa adoção foi derivada da confusão das línguas, de acordo com o Antigo Testamento. Ou seja, foi a confusão de línguas que levou à adoção do matrimônio misto. Aquele povo, em uma parte dele, se falava o asmodeu, chamado azótico, a língua de Azoto, e em outra parte do povo, se falava o hebreu. Essa confusão de linguagem foi que levou segundo o Antigo Testamento, a adoção do casamento misto. E isto foi muito bem explorado por Romano Amédio nesta obra que eu acabo de mencionar, Iota Unum, que não tem ainda a tradução portuguesa. Eu estou indicando esta tradução, porque o livro foi escrito originalmente em italiano, mas há muita necessidade de tradução dos textos que estão em latim no original. Então, para isso, é preciso que haja uma edição muito bem cuidada. Já de antemão, sugiro que quem faça a edição consulte o Dr. José Modesto Passos, que é hoje o melhor latinista que eu conheço aqui no Brasil. Bom, antes de avançarmos no tema específico da linguagem, como elemento da formação da pátria e da piedade correspondente, parece convir considerar ainda, e isto sempre de maneira concisa, a função da linguagem, ou seja, a função da palavra. Até porque, como eu já disse no início dessa minha pequena exposição, a palavra é um instrumento de trabalho dos notários. Então, eu preciso entender qual é a função dela. Trabalha com um instrumento alguém sem saber para que serve o instrumento? É preciso conhecer a função da linguagem. E, naturalmente, estas pequenas glosas e comentários dirigem-se especialmente aos notários. E, para tanto, vamos valer-nos ainda uma vez aqui do que consta da obra de Aristóteles. E vamos recorrer ao primeiro livro do Peri Hermeneias, que faz parte do Organon de Aristóteles. Aristóteles indica algo muito interessante, de grande tato ou sutileza psicológica. Ele apreendeu isso muito bem. Ele é um autor realista, aprendeu bem, e fixou com adequação estes passos. Em primeiro lugar, as palavras escritas, os textos que nós fazemos, são símbolos ou signos das palavras orais. Ou seja, o que nós escrevemos é a sinalização, é o signo ou símbolo daquilo que nós falamos oralmente. Então, as palavras escritas são símbolos ou signos das palavras orais. Por sua vez, palavras orais são
símbolos ou signos das paixões da alma. Então, as escritas simbolizam ou significam as orais. As orais simbolizam ou significam as paixões da alma. Que paixões no sentido não só de afetos, não só de inclinações, mas também de juízos, de raciocínios. Por sua vez, as paixões da alma, de que as orais são signos ou símbolos, elas são imagens das coisas do mundo, entre as quais, coisas do mundo, encontramos a nós próprios também. Então, temos essa ordem. Coisas do mundo, imagens dela, paixões da alma. Paixões da alma, simbolizadas pelas palavras orais. Palavras orais, simbolizadas pelas palavras escritas. Aí está a estrutura exatamente que nos dá a trilha para entender a função das palavras. Esses signos são, as palavras escritas, diferentes para todos os homens. Os signos escritos, lá que estão nas palavras escritas, são diferentes para todos os homens. Então, nós temos aqui, vamos lá, ainda nas línguas romances que não passam de ser o latim decadente, uma palavra em português, para significar alguma coisa, pensamos aqui, cadeira em português, silla em espanhol. Você atravessa a fronteira com a Argentina ou com o Uruguai, lá a palavra é diferente, o signo é diferente. Mas as coisas que nos cercam são as mesmas para todos os homens. Essa é a diferença. A cadeira continua sendo cadeira no Brasil, continua a silla castelhana, espanhola, continua sendo silla ou cadeira, ou seja, elas são as mesmas para todos os homens. E por isso, as paixões da alma são as mesmas para todos os homens. Percebam? A ideia de cadeira, esta ideia é a mesma para um argentino, para um paraguaio, para um uruguaio, para um brasileiro. Portanto, as nossas paixões são as mesmas. E as coisas a que se refere a essas paixões são as mesmas. Essa é a ideia realista e que o giro linguístico não quer observar. Carlos Nogueira, a quem acabo de referir e que escreveu uma, digamos assim, mais amplamente celebérrima Suma Gramatical da Língua Portuguesa, que já está acho que em terceira edição e fazendo um grande sucesso, porque merecidamente um grande sucesso. O Carlos Nogueira é um pensador extremamente centrado, articulado, o nosso grande filósofo da linguagem hoje. Portanto, Carlos Nogueira diz, né, em suas manifestações, que há 4 pontos a considerar nesta síntese da doutrina de Aristóteles sobre a palavra. Primeiro ponto, as coisas que estão à nossa volta são elas próprias reais, ou seja, elas fazem parte do mundo transcendente ao homem. Ou seja, elas não existem porque nós pensamos. Elas existem porque são. Nós a pensamos porque elas são. Segunda coisa a considerar depois das coisas são as palavras escritas, terceiro, as palavras orais, e quarto, as imagens das coisas, ou seja, aquilo que significamos com as palavras, tanto escritas quanto orais, e que não são as coisas diretamente, mas só as imagens delas. Assim, as palavras orais são signos das imagens das coisas na alma. E não, todavia, diretamente, imagem das próprias coisas. Esse é um dos defeitos do chamado giro linguístico, que, então, liga diretamente a palavra à coisa. Por sua vez, as palavras escritas são signos das palavras orais. É de Nogueira a muito feliz observação de que pode compreender-se uma língua estrangeira exatamente porque as paixões das almas são as mesmas para todos os homens. Se as paixões não fossem as mesmas para todos os homens, nós não conseguiríamos entender as línguas estrangeiras. Seria impossível traduzi-las. Nós só as traduzimos
Porque as paixões são as mesmas. Essas paixões são impressas a partir das coisas, intencionalmente, na nossa inteligência, na nossa imaginação também, nos nossos sentidos internos. De maneira que, a partir dos sentidos humanos, é que vai dizer, as coisas imprimem nossos sentidos internos, certas paixões ou imagens delas próprias, elas são captadas pelos sentidos externos, percepcionadas pelos sentidos internos, abstraídas, e aí nós chegamos com essa imagem impressa nos sentidos à possibilidade de fazermos simples apreensões intelectuais, juízos, raciocínios a partir da realidade. Sem que, portanto, os signos representados pela palavra, seja oral, seja escrita, sejam diretamente ligados às coisas. Se as coisas são as mesmas, e se as paixões são a imagem dessas coisas, então elas só podem ser as mesmas em todos os homens. São imagens, esse é o ponto, são imagens porque imitam. Isso é importante. As paixões são imagens porque imitam as coisas, intencionalmente recebem a impressão dessas coisas. De maneira que, então, se pode concluir que não há uma relação direta das palavras com as coisas do mundo real, mas apenas uma sua relação indireta. Ou seja, a linguagem é um artefato, é um produto da arte humana, e não algo emanante da natureza das coisas. Ou seja, a linguagem não emana das coisas. Por mais que nós possamos repetir a belíssima expressão de Afonso Botelho, de que há certo canto misterioso na coisa, ou seja, o numen da coisa se reflete no seu nomen, na realidade, o nomen não brota diretamente da coisa. Ou seja, ele é um produto da paixão da nossa alma. A boa arte humana da linguagem distingue-se pela ordem. Esse é o tema. Tanto quanto a perversão desta arte se distingue pela desordem. Desordem que há de vários modos, entre os quais já se noticiava a desordenação ou vício da loquacidade, contra o qual Verbo e Graça se levantara já Santo Agostinho, no De Civitate Dei. Ele dizia que Juno, a rainha dos deuses pagãos de Roma, falava qual mulher irritada, aos borbotões. E, modernamente, um livro muito interessante de Elias Canetti, O Alto da Fé, tem-se essa expressão: perder-se em palavreado é o pior perigo que pode ameaçar um sábio. Nicolás Gomes Dávila, autor colombiano, contemporâneo, no seu Escolhos a um texto implícito, vai afirmar que a prolixidade não é o excesso de palavras, mas a escassez de ideias. Ou seja, uma pessoa loquaz, uma pessoa prolixa, tem escassez de ideias, segundo Gomes Dávila. A importância que temos de que as palavras sejam o mais possível concisas, sejam usadas adequadamente. Esse é um dos vícios de que muitos de nós padecemos, ou seja, o vício da loquacidade, e que, nesse momento, nos leva frequentemente a malbaratar ideias com exposições tópicas, com mitos, com lemas, com brados, slogans, etc. Há um período de esloganização das ideias, ou seja, utilizar artefatos ideológicos, esquemas ideológicos para repetir, 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 ou seja, algum mal sempre fica da repetição, como já dizia Voltaire. Entre outros autores, há vários autores que disseram a mesma coisa. Bom, outros vícios há que pervertem a linguagem. Por exemplo, o da excessiva labilidade, inconstância. A coisa lábil é aquela que está na beira de um abismo, né? Qualquer coisa faz mudar a posição. Porque ela sendo a linguagem produto da arte humana, a linguagem é coisa artificial, contingente e, portanto, mutável. Todas as coisas contingentes são mutáveis. Tudo aquilo que é feito pelo homem, ou seja, o poético, que vem de poíese, do grego, né? O fáccio da arte, é daí que vem o termo artefactum, o feito da arte. É contingente, é mutável.
Mas acontece que, instalada que seja a linguagem numa dada comunidade, a sua perseverança, sua capacidade de permanência, de constância, é fundamental para a identidade cultural dessa comunidade. O amor ou desamor que há na instabilidade da palavra é um fator de desconstrução cultural. Quando começamos a mudar as palavras, com elas mudar os conceitos, nós vamos desconstruindo os conceitos inaugurais. E com um pouco de tempo, vamos vendo que destruímos a continuidade. Mudamos. Eu, numa entrevista que aqui recentemente me submeteu, com muito talento da parte do entrevistador, o presidente da ATC do Maranhão, doutor Tiago Estrela, eu disse isto, que há dois modos de riscos, por exemplo, me referi textualmente expressamente aos notários registradores, que havia, no meu modo de ver, dois riscos de nós destruirmos o notariado e os registros públicos brasileiros. O notariado, especialmente na sua tipologia latina, que é a nossa, né? O notariado hispânico, o notariado brasileiro é um notariado, uma forma do notariado latino. Uma forma, pura e simplesmente, extinguir essas entidades. Quando vem, baixam uma medida provisória, uma lei, ou coisa que valha, e pronto, não há mais notários, não há mais registros públicos. Ou então, pura e simplesmente, extingue-se o direito à propriedade privada, extingue-se o direito à autonomia contratual, enquanto não há necessidade de notários nem de registradores. Isso é uma forma extrema de terminar com essas realidades. Mas a outra, e essa me parece, de certo modo, mais perigosa, porque ela vai por caminhos sinuosos e de maneira implícita, é ir alterando a natureza dessas entidades. Ou seja, vai desconstruindo de tal forma que se mantém a casca, ou quer dizer, o nome, mas já não é mais a mesma coisa. Já é outra coisa. Então, ali... eu vou dar um exemplo aqui, muito dos nossos dias. Nós andaram criando aí os cartórios de 24 horas, cartório isso, cartório daquilo. Não é cartório. É outra realidade. Ou seja, o nome vai sendo apropriado, vai se dando outra realidade. Eu me lembro aqui, para encerrar essa pequena exposição, de algo que se passou aqui na minha casa. Foi muito engraçado para mim, pelo menos. Me pareceu muito anedótico. Eu estava um dia almoçando aqui com as minhas filhas, e uma delas fala para a outra: fulana ficou com fulano. Bom, para mim aquilo que vinha de um tempo em que ficar era apenas um verbo de ligação, junto, sempre memorizava, né? Ser, permanecer, estar, ficar. Era isso que era desde o tempo do primário, era assim que eu memorizava. Verbo de ligação. E eu perguntei: qual é esse espanto que fulana ficou? Ele disse: mas pai, fulana ficou com Beltrano. Eu não entendi. Aí que me explicaram que a palavra ficar tinha alterado o seu conceito. Está muito bem. É assim a vida. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado que grandes realidades, grandes entidades, aqui voltando ao tema das notas e dos registros, são entidades de que nós temos motivos bastantes para nos orgulharmos de sua história. Olha, que coisa notável. Quando lá eu menino, pela primeira vez ouvi falar em um notário, descobrir que Petraco, pai de Petrarca, havia sido notário. Ou seja, o pai do grande Petrarca já havia sido um grande notário. Esta bandeira maravilhosa do notariado latino, ou seja, será que pode ser alterada de tal forma por uma expressão que pode ser assim, um binômiozinho, uma equação sobre o qual nós temos que pensar? Ou seja, o que interessa para as corporações tecnológicas é também do interesse das notas e dos registros. O bem, o lucro, o caráter crematístico das empresas de tecnologia corresponde ao bem automático das notas e dos registros. Será isso mesmo? Essa é a nossa pergunta. Repararam como, frequentemente, agora todas as discussões são sobre o futuro e a indicação de que o futuro chegou? Aliás, essa expressão é repetidíssima. O futuro é hoje. E a ideia de mudança. Tudo tem que mudar. E isso vai sendo
desviando ladeira abaixo. Será que é assim mesmo? Será que nós devemos lançar-nos a uma aventura que possa levar à desconstrução de entidades historicamente consagradas e que já provaram a sua fortaleza? Porque ela tem que sofrer mudanças acidentais aqui e ali, mudanças instrumentais, de meios, isso está ótimo, não há dúvida, isso nós temos que... Olha aqui, eu estou com esse microfone moderníssimo aqui, que o desembargador Fábio me presenteou, estou aqui falando diante de meios técnicos excelentes, com 2 computadores ligados, essa coisa toda, está ótimo. São meios, mas mantendo a mesma substância, mantendo a essência. Ou vamos abrir mão de tudo isto e fazer do notariado, num primeiro momento, um mero extratista, alguém que preenche vazios por via eletrônica, que não tem mais contato com clientes, que não sabe o que é o princípio da imediatidade, que abre mão da fé pública e vai por aí afora, até o dia em que se descobre que uma entidade privada, pura e simplesmente, pode exercer de maneira menos custosa, mas seguramente menos segura também, sem o mesmo valor, mas, enfim, por um preço mais baixo. Será que nós devemos considerar efetivamente a economização das notas e dos registros como o desejável nesse momento? Bem, está aí. A verdade é que eu já há algum tempo vinha dizendo que é muito curioso comparecer a vários congressos de registradores e notários e lá encontrar como copatrocinador frequente empresas de tecnologia. No primeiro momento era isso. Depois, no segundo momento, foram palestras de técnicos em informática. Isso sempre me pareceu intervalo comercial, fazer publicidade daquilo que se está propondo para substituir as atividades habituais das notas do registro. Voltamos à equação. O bem das empresas, sobretudo as globais de tecnologia, corresponde automaticamente ao bem das notas e dos registros? É a pergunta. Meus bons amigos, muito obrigado. Eu peço desculpas pela extensão da aula. Nós temos ainda que prosseguir sobre o tema da linguagem no plano como virtude, elemento da virtude patriótica, do conceito de pátria. Mas hoje, em virtude aqui do acidente desta impressora, eu acabei desbordando um pouco os limites do tema central da nossa sessão. Espero que não os tenha chateado em demasia e nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem. Hoje tivemos também, eu quero agradecer aqui, olha aqui a professora Thaís Castelo Branco, a doutora Fátima Ranaldo, querida amiga doutora Fátima Ranaldo, padrão de registradora civil para o Brasil, Flávia Ilka Terzian, de São José do Rio Preto, foi grande funcionária aqui da Biblioteca do Tribunal de Justiça de São Paulo, faz falta aqui entre nós. Doutora Graziela Guerra, uma grande professora, tem uma articulação notável. Hoje eu disse a ela que o que a atrapalha é o PowerPoint. Nós precisamos prestar mais atenção nela do que no PowerPoint que ela usa. Ela é excelente, essa moça. Realmente, uma grande aquisição no estado de Pernambuco. Doutora Laura, estimada amiga, doutora Margarete Maia, um grande nome lá do Ceará, doutora Mônica, cumprimento, doutor Hilário Lula, grande advogado aqui em São Paulo, Bárbara Lameiro, está viajando pela Europa inteira agora. Bárbara, minhas saudações, recomendações ao marido, doutor Pedro Bragato novamente, Graciana, muito prazer em tê-la aqui. Vamos ver quem mais está aqui. Nem todos aparecem, já disse isso outro dia. Doutor Josué Modesto Passos, a quem acabo de referir-me, a meu ver, depois da morte do padre Donato Pasquarelli, aqueles que eu conheço pessoalmente, o maior latinista brasileiro, o doutor Josué. Isso não diminui em nada o valor, por exemplo, de homens como o William Bottazini, grande latinista, Sérgio Pachá, entre outros, mas fica aqui os meus cumprimentos ao doutor Josué. Doutor Rogério Tobias, amigo de família, doutora Carolina
Alice Caiado, Fleury Neri, Thaís Camate, que é dona de Paraíso das Águas, e outros tantos aqui que eu não consigo ver todos os nomes, volto a dizer. Doutor Asis Pereira, doutor André Elias da Costa, grande registradora, doutora Vanusa, estou esperando confirmarmos a nossa ida lá ao grande estado de Minas Gerais. Muito bom. Agradeço a todos, peço desculpas de não ter visto todos os nomes. Priscila. Tudo bem, Priscila? E nos vemos na semana que vem, se Deus permitir. Muito obrigado.